Você já se perguntou quais são os pecados que Deus realmente abomina? Não estamos falando aqui de qualquer erro ou falha, mas de atitudes e comportamentos que a Bíblia descreve como profundamente ofensivos ao coração de Deus. Orgulho, mentiras, divisões. Por que exatamente essas coisas desagradam tanto a Deus? Hoje vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre esses pecados e o impacto que eles têm na nossa vida e no relacionamento com Deus. Se você quer entender melhor o que a palavra de Deus diz sobre isso e como podemos buscar um caminho de transformação, fique até o final. Alguns pecados, muitas vezes chamados de pecados abomináveis ou detestáveis a Deus, são atos e atitudes que representam uma rebeldia contra o caráter justo e santo de Deus. Eles estão listados em várias passagens bíblicas e são descritos como sendo contrários ao que Deus deseja para a humanidade. Um dos textos mais conhecidos que fala sobre isso está em Provérbios 6, 16 ao 19, onde a Bíblia enumera 7 tipos de pecados que Deus abomina. Vamos ver e entender cada um deles. A primeira atitude que Deus detesta são os olhos altivos, ou seja, o orgulho e a arrogância. Esses pecados são mencionados várias vezes nas Escrituras como ofensivos a Deus, porque revelam uma autossuficiência e uma falta de humildade. O orgulho faz a pessoa se colocar acima dos outros e até acima de Deus, recusando-se a reconhecer a necessidade de orientação divina. Em Tiago 4,6, vemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho cega o ser humano e o impede de crescer espiritualmente, tornando-o insensível aos outros e a Deus. A mentira é outro pecado que Deus abomina, porque Ele é o Deus da verdade, conforme descrito em João 14:6. Quando alguém mente, está indo contra a natureza de Deus e contra a ordem de justiça que Ele estabeleceu. A mentira gera confusão, quebra a confiança e causa dor aos outros. Em Efésios 4:25, os cristãos são instruídos a abandonar a mentira e a falar a verdade com seus irmãos, pois a mentira destrói relacionamentos e prejudica a comunidade. Deus ama a verdade e deseja que todos os que o seguem vivam de acordo com ela. O ato de tirar a vida de alguém injustamente é abominável a Deus. A Bíblia afirma que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e por isso a vida é sagrada. Derramar sangue inocente, seja por assassinato ou violência injustificada, é um pecado gravíssimo, pois viola diretamente o valor que Deus atribui à vida humana. Esse mandamento contra o homicídio está claro desde os 10 mandamentos em Êxodo 20:13. A violência contra os inocentes destrói a ordem que Deus deseja para a humanidade, baseada em amor e respeito. O coração que planeja o mal também é condenado. Isso se refere a intenções de prejudicar os outros ou de realizar ações perversas. Planejar injustiças, trapacear, enganar ou manipular são comportamentos que Deus detesta, pois ferem o próximo e são contrários à bondade que Ele espera que cultivemos. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mostrando que é preciso cuidar das intenções para não cair no pecado de planejar o mal contra alguém. Os pés que correm para o mal referem-se àqueles que prontamente buscam praticar coisas erradas, sem pensar nas consequências. Deus abomina quando alguém é ávido para cometer injustiça, desonestidade, violência ou outros atos contrários à sua vontade. Isso revela uma falta de arrependimento e de consciência sobre os próprios erros. Isaías 59, do 7 ao 8, condena esses atos, mostrando que os caminhos daqueles que correm para o mal são cheios de destruição e miséria. Dar um falso testemunho é muito prejudicial, pois envolve mentir para acusar injustamente alguém, resultando em consequências desastrosas para essa pessoa. A verdade é uma característica essencial para Deus, e distorcer os fatos com o objetivo de prejudicar outros é um pecado grave. Provérbios 19:5 reforça que a falsa testemunha não ficará impune, mostrando que Deus valoriza profundamente a justiça e a integridade. Deus também abomina aqueles que causam divisões e conflitos entre pessoas que deveriam estar unidas. Semear contenda significa espalhar fofocas, intrigas ou provocar desavenças intencionais entre as pessoas. Este pecado é condenado porque fere a unidade e o amor que Deus deseja ver em seu povo.
Romanos 12:18 incentiva os cristãos a viver em paz com todos, demonstrando que Deus valoriza a harmonia e a união entre os seus filhos. Esses pecados são abomináveis a Deus porque atacam diretamente o amor, a paz, a verdade e a justiça, valores fundamentais para a vida que Ele deseja para nós. Deus é santo e nos chama à santidade, porque quer que vivamos em um ambiente de bondade e integridade, refletindo seu caráter. Esses pecados, ao contrário, trazem dor, sofrimento e destruição, causando impacto negativo tanto para quem os pratica quanto para aqueles que são afetados por eles. Apesar de abominar esses pecados, Deus oferece perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Em João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos chama a reconhecer nossos erros, a nos arrependermos e a buscar uma transformação interior. O verdadeiro arrependimento envolve deixar de praticar esses pecados e adotar uma nova postura, de acordo com a vontade de Deus. É importante buscar orientação espiritual e estar disposto a viver de forma que promova a paz, a verdade, o respeito e a justiça, em obediência ao que Deus ensina. Os pecados que Deus abomina são mais do que ações isoladas, são atitudes que revelam um coração afastado de seus caminhos. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, oferece uma nova chance para aqueles que buscam mudar. Por meio do arrependimento e da busca sincera por uma vida de santidade, podemos nos aproximar de Deus e abandonar esses caminhos que Ele condena, construindo uma vida fundamentada na paz e na verdade. Esses pecados, como vimos, são mais do que simples ações. Eles são atitudes que afastam o nosso coração do que Deus deseja para nós. Mas mesmo quando erramos, Deus nos oferece a chance de mudar. Ele é um Deus de misericórdia, que estende o perdão a todos que se arrependem e buscam viver de acordo com seus princípios. O convite de Deus para nós é uma vida de paz, verdade e integridade. Que possamos refletir sobre nossas atitudes e escolher um caminho mais próximo dele. Se você sentiu que essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu comentário, compartilhe e vamos levar essa palavra adiante.